Boa tarde, boa tarde, boa tarde todo mundo. Como é que vocês estão? Como estamos passando? Quer dizer, eu voltei a trabalhar ontem e agora estou no meu horário de almoço e vim aqui, né, para o carro, porque eu precisava conversar hoje com vocês. Amanhã a gente tem despertar e desde a inauguração que eu não entrei, não foi? A última vez foi na inauguração, falei, hoje eu preciso falar com o meu povo um pouquinho, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia que a gente precisa conversar, que a gente precisa falar. Até pensei em falar sobre isso amanhã no despertar, mas acho que podemos falar hoje e acho que amanhã a gente pode se ater também a outras coisas e aproveitar sempre, né, melhor o nosso tempo. Como é que estão? Primeiro eu quero agradecer imensamente a todo mundo que participou da inauguração, seja lá na Casa da Caridade, seja em casa assistindo no YouTube, no Instagram, as entradas, né? Quero dizer que eu tô muito feliz mesmo. Agora a gente já tá começando a trabalhar no que falta lá dentro, né? Faltam algumas coisas pontuais que a gente precisa ir fazendo. A gente construiu em época de chuva, então nessa época de chuva a gente começa a ver onde estão os vazamentos, onde estão as coisas que precisa arrumar. Faltam os rodapés, né, portas. Faltam coisas que a gente ainda vai colocando ao longo do tempo, né? Ao longo do tempo, sem muita pressa. Também, né? Também quero dizer para vocês que a gente já vai começar a confeccionar as plaquinhas, os tijolinhos, para poder colocar lá na parede. A parede não tá pintada, justamente para os tijolinhos poderem ser colocados lá. Então a Lurdinha vai entrar em contato com todas as pessoas que adquiriram os tijolinhos para poder, né, ir lá e ir escrevendo o nome correto. Vai ser um trabalho pormenorizado, ou seja, vai ser um trabalho mais minucioso, porque agora a gente precisa mandar para a pessoa confirmar o nome direitinho, como é escrito, se tem dúvidas, né, de como o nome é escrito. Então vai demorar um pouquinho. Olha, os tijolinhos a gente parou de vender porque foi só uma campanha, né? Eu vou colocar todos os tijolos que já foram comprados, né? Vou colocar todos os tijolos que já foram comprados. E aí, no final, eu vou olhar quanto de espaço tem, mandar fazer mais ou menos quantos tijolinhos. E aí, em vez da gente vender, as pessoas que entrarem primeiro em contato e colocarem lá ocupam o espaço. A gente só fez a venda de tijolinhos justamente porque era um programa para poder angariar fundos para comprar o terreno, tá bom? Então eu vou colocar todo mundo, né? Todo mundo que já tinha adquirido. E aí, no final, a gente vai ver quanto espaço tem, quanto de tijolinho aí a gente abre para vocês, tá bom? Olha, eu tô mesmo com data marcada para Aracaju, mas não tem assim a data ainda, a gente tá fechando. Eu tenho uma data de dia 19 de abril em Recife já fechada. Dia 19 de abril tem Recife fechada. Tem 4 de maio Franca, tem 17 de maio Barbacena em Minas Gerais com Café com Evangelho. Temos o evento de outubro que é em Tupaciguara, mas temos um evento antes, que é em junho, com o pessoal também de Minas Gerais, que eu vou dizer para vocês. Tem o Frei Luiz no Rio de Janeiro, que ainda não está com data marcada, mas conforme a gente for marcando as datas, a gente vai colocar para vocês aqui. Dia 19 de abril é no Irmã Gertrudes, tá? Irmã Gertrudes. É Fábio Tinoco, o representante de lá, que tá conversando com a gente, tá bom? Irmã Gertrudes, Centro Espírita Irmã Gertrudes. Pois bem, hoje eu vim aqui no meu almoço conversar com vocês, porque hoje é o dia do combate à intolerância religiosa. Vocês sabem que hoje em dia
nós temos muita dificuldade em expor a nossa fé, em expor muitas vezes a nossa crença, em expor muitas vezes aquilo que nós acreditamos. Já é difícil você ser quem é, já é difícil você conseguir admitir o que você é. E talvez seja uma das nossas maiores aptidões, seja uma das nossos maiores presentes, poder realmente falar o que somos, como nos portamos, sem medo de represálias, não de críticas, porque críticas nós vamos sempre receber, sempre iremos receber a crítica, mas poder exercer ou um trabalho profissional, ou exercer um hobby, ou exercer a nossa religião, ou exercer a nossa doutrina da forma que nós queremos, da forma como nós nos sentimos confortáveis. Era um problema muito maior, mas ainda existe esse problema, né? Se a gente for falar de muitos anos lá para trás, com certeza nós tínhamos mais dificuldades, e é por isso que foram surgindo as resistências, e é por isso que foram surgindo as pessoas que resolveram estar ali na frente do combate, da resistência, pregando a bandeira da tolerância, pregando a bandeira, né, de deixar as pessoas exercerem aquilo que elas nasceram para exercer. Então hoje, quando se fala em combate à intolerância religiosa, alguns números dizem muito, né? Em 2023 foram levantados mais de 2 mil ligações para o número 100, porque você pode ligar para o número 100 e fazer a denúncia sobre algo de combate de intolerância religiosa que você tenha sofrido. Existe esse canal agora que há muito tempo não existia. Então, nós precisamos combater mesmo essa intolerância no ponto de, não é que você precisa acreditar na religião dos outros, não é que você precisa exercer a mesma fé que o outro. Não é isso, você tem o direito de não acreditar, você tem o direito de ter as suas verdades. O único problema das verdades absolutas é que por trás delas tem sempre mentiras absolutas. O problema é que muitas vezes não é dúvida. Muitas vezes não é dúvida que as pessoas têm. É maldade. Maldade revestida em dúvida. Dúvida, quando você tem, você vai atrás de conhecer a religião, as pessoas que estão praticando a religião. Você corre atrás de fazer a sua própria averiguação. E aí você decide se você quer ou não permanecer ali, se ali é seu caminho ou não. E isso faz parte da dúvida. Agora, a maldade é quando você usa uma pseudo-dúvida para atacar a religião do outro, a ideologia política do outro, a cor da pele do outro, a forma que o outro exerce a sua fé com Deus, a orientação sexual do outro. Então isso são verdades absolutas criadas por pessoas que têm a cognição tão reduzida ao ponto de achar que elas sabem tudo. Geralmente as pessoas mais inteligentes, mais cultas, mais sábias, elas têm uma premissa que é fundamental: eu nada sei. As pessoas que acreditam saber de tudo ou acreditam na sua verdade de forma absoluta, elas geralmente não são pessoas que buscam a verdade. Elas buscam justamente a violência, elas buscam justamente humilhar, ridicularizar. Olha, ao longo da minha vida inteira, desde pequena, desde 4 anos de idade, eu passei por vários processos. O processo da crença, da descrença, o processo da crença que seja algo ruim, o processo de que, isso é coisa do diabo, do demônio, né? Esse processo eu já passei inúmeras vezes. Passei há pouco tempo violentamente, como vocês acompanharam. Passei há pouco tempo de uma forma que eu nunca pensei que existiria. Nunca. Em hipótese nenhuma eu achei que existiria um tipo de perseguição
religiosa, né? Claro que ali envolvia misoginia, falta de respeito, violência contra a mulher, violência contra a minha condição de mulher, contra a minha condição, né? Do lugar onde eu vim, porque até nisso foi falado. Então, assim, eu passei por aquilo ali e hoje, quando vem um dia de combate à intolerância religiosa, eu me sinto no dever de vir aqui falar com vocês. Eu me sinto no dever de dizer para vocês, não aceite isso. Antigamente, a gente ia mandado para a fogueira. Nós éramos enforcadas como bruxas. Nós éramos mandados pela fogueira. A mulher, ela não tinha o direito sequer de falar nada. Quanto mais de exercer uma religião. Quanto mais de exercer algo que ela acredita. Mas hoje em dia, nós temos condições, graças a Deus, graças ao direito, graças a evolução que nós já temos, né? De poder denunciar, de poder combater, de poder lutar contra isso. Não deixe pessoas que não sabem da sua verdade, não deixe pessoas que não andam com você, que não usam o mesmo número do seu sapato, definir você na definição delas. Não tente caber no olhar dos outros, não tente caber na caixinha dos outros. Hoje em dia, quando alguém fala, Mayra, fulana não acredita em você, eu digo, que coisa boa, porque quando ela não acredita em mim, isso faz com que ela busque mais verdade, isso faz com que ela vá estudar, isso faz com que ela vá colocar, né, acima de mim os trabalhos, isso faz com que ela diga, olha, eu não acredito nela, mas eu preciso fazer algo para os outros, porque se uma pessoa que eu não acredito faz, imagine eu que sou verdadeira, imagino eu que sou inteligente, imagine eu, né, que sou culta, o que é que eu posso fazer? Então, eu gosto porque a pessoa que não acredita, a pessoa até que tem a certeza absoluta que eu não seja verdadeira, ela vai buscar fazer o bem da forma dela, ela vai buscar fazer o bem de outra forma. Mas a pessoa que não acredita e para apenas para violentar, para ir para a internet, abrir os olhos, esguelar os olhos, a veia aqui, ó, chega a saltar para falar mal de um, de outro, de outra religião, apenas porque não concorda ou com a religião, ou com o partido político, ou com a orientação sexual do outro, realmente não está alinhada nos preceitos religiosos de nenhuma doutrina e de nenhuma religião. Criticar a fé do outro, criticar a religião do outro, diz muito mais sobre você do que sobre o outro. O outro está no caminho dele, buscando o caminho dele, seguindo aquilo em que ele acredita da melhor forma que ele busca. E você? Eu compreendo, inclusive, compreendo formidavelmente que algumas pessoas não estão buscando verdades, principalmente quando se trata de religião. Algumas pessoas estão buscando de verdade apenas vender. O ódio vende muito, então a propagação do ódio vende mais, né? A propagação do ódio, ela vende muito mais do que a caridade, muito mais do que o amor. Muitas pessoas se deixam levar por isso, muitas pessoas se influenciam. Tem pessoas que nem conhecem você, mas vai lá ver uma reportagem falsa como foi feita sobre mim, porque aquilo ali foi a maior representação de intolerância religiosa que eu já vi. De intolerância religiosa que eu já passei. Um canal de comunicação, um canal que deveria estar ali comunicando notícias verdadeiras, até porque fake news hoje é crime, né? Propagar fake news é crime. Um canal de um certo nome que poderia estar lá divulgando muitas notícias verdadeiras, inclusive poderia estar lá ajudando a Casa da Caridade, divulgando vários projetos, né? Para ajudar as pessoas, propaga uma notícia totalmente, extremamente falsa, onde não tinha um ponto sequer de verdade naquela notícia. Nunca foram atrás do Ministério Público para saber se realmente existia aquilo. Foi preciso que eu fosse para provar. Olha que mundo doido. As pessoas que são inocentes é quem tem que provar que são inocentes. Não é quem acusa que tem que provar o que dizem, né? De uma denúncia anônima, eu sofri o pior dos preconceitos religiosos. Tudo bem que ali não foi só um preconceito religioso. Aquilo ali foi um preconceito contra a mulher, foi um preconceito contra a minha natureza, foi um preconceito contra o trabalho mediúnico que exercia e também foi
questões políticas, pelo lugar onde eu trabalho. As pessoas me definiram pelo lugar onde eu trabalho, pela fé que eu propago, e aí utilizar a polarização para ganhar aquele espaço ali. Então, no dia de combate, né, no dia do combate à intolerância religiosa, eu não posso deixar de lembrar disso. Até porque não é algo que é um tabu para mim. Não é algo que é um tabu para mim, sabe por quê? Eu não sou algoz, eu sou a vítima disso. Então, quer dizer que a vítima é que tem que se envergonhar de uma reportagem totalmente mentirosa? Não, eu nunca vou baixar para isso, nunca, nunca. Claro que os processos judiciais estão correndo, né? Logicamente, eu sempre disse a vocês que eu não sou a favor da vingança, mas eu sou totalmente a favor da defesa. As pessoas não podem se deixar ser pisada, massacrada. Os processos estão correndo na justiça, mas esse canal nunca, a UOL nunca vai poder devolver as várias noites, né? As várias noites que eu fiquei sem dormir. A UOL nunca vai poder devolver a tristeza dos meus filhos, a tristeza da minha família, a minha tristeza. A UOL nunca vai conseguir me repor tudo aquilo que ela promoveu na minha vida durante aqueles dias. E a força que ela deu aos perseguidores que estavam sendo investigados no inquérito policial que ainda está em curso, né? Que ainda está em curso, investigando, com liminar, inclusive, né? Com liminar aí. Então, assim, a UOL nunca vai poder retirar tudo isso que eu passei, mas que pelo menos sirva de lição para que realmente seja combatido a intolerância religiosa. Eu gostaria que as pessoas fossem mais justas, eu gostaria que as pessoas fossem mais verdadeiras e mais valentes em reconhecer, né? Em reconhecer o mal que fizeram. Até hoje eu esperei a UOL por conta própria mostrar que era uma comunicadora realmente respeitosa, mostrar que era realmente um canal de comunicação respeitoso e ir lá desfazer o que fez. Logicamente não vai esperar a justiça. Recebi algumas orientações advindas de pessoas que conhecem pessoas lá de dentro, dizendo: Mayra, é melhor você não mexer, porque senão vai pegar no seu pé. Senão eles vão pegar no seu pé, e aí é pior, é melhor deixar para lá. Olha o que eu tive que escutar. Quer dizer que eu sou vítima de uma fake news, e eu era que tinha que me aquietar com medo. Com medo, eu teria que ter medo do que o canal poderia fazer comigo. Por quê? Me ridicularizaram, me humilharam depois disso. Ele deu força, esse canal deu força aos perseguidores, maltratou famílias. Famílias entraram na justiça contra perseguidores e contra os canais também. E aí as pessoas conseguem ver exatamente apenas o que querem ver. Os mais odiosos só vão em busca do ódio. Os outros conseguem ver. Tanto é que depois que isso aconteceu, o Instagram não diminuiu de seguidores. O Instagram cresceu, porque as pessoas vinham de lá. Essas pessoas vinham desses canais que propagavam essa violência contra mim. Então, assim, é engraçado, chega a ser ridículo uma vítima ter que ter medo de um canal de comunicação que deveria comunicar a verdade. Então, eu jamais vou baixar para nenhum. Eu vou continuar na justiça, eu vou continuar falando, vou continuar propagando contra a intolerância religiosa. Podem fazer 500.000 matérias, pode fazer o que quiser. Agora, mandar um recado desse tipo, né, de pessoas que estão lá dentro, mandarem recados desse tipo para mim, que eu deveria me calar, em que eu deveria deixar para lá, porque a notícia já passou, porque senão vão ficar, né? Senão vão ficar no meu pé. Isso chega a ser um absurdo dos absurdos. Um absurdo dos absurdos. Tantas coisas que foram faladas. Um dia eu vou falar abertamente com vocês sobre esse processo. Assim que esse processo que está entre a delegada, promotor e juiz terminarem, eu vou tornar ele público com todas as provas que eu tinha e vou tornar público também todas as outras coisas que, para proteger a investigação, é dado em sigilo. E aí algumas pessoas vão se envergonhar do que fizeram. Algumas pessoas me colocaram numa fogueira da internet, tentaram me colocar, algumas outras pessoas me traíram por N motivos, motivos obscuros, que também estarão nesse processo. Outras estão em busca das outras pessoas para fomentar ainda mais violência. Foi um processo que não teve fim, UOL. Foi um processo que perdura até hoje. Foi um processo em que hoje, por conta dessa
fake news, por conta dessa força que vocês deram, eu sofro intolerância religiosa até hoje. Canais que são criados de forma anônima no Instagram, mas que logicamente vão adicionando as pessoas, e essas próprias pessoas vão nos dizendo e vão também denunciando eles, e o Instagram derrubando, sabe? A intolerância religiosa, ela é extremamente violenta. A intolerância religiosa, ela mata pessoas. A intolerância religiosa, ela faz com que pessoas deixem trabalhos lindíssimos. A intolerância religiosa acaba com famílias. A intolerância religiosa acaba com a fé das pessoas. A intolerância religiosa tira do ser humano o seu direito mais puro de exercer a sua religião e o seu contato com Deus. Existe uma coisa que eu digo muito. Quando você diz eu não gosto de tatuagem, você simplesmente não faz tatuagem. Eu não gosto de cigarro, você não fuma. Eu não gosto de Mayra Rocha, você não segue, você não vai nas psicografias, você não vai na Casa da Caridade. É simples assim, é um livre-arbítrio. Eu acho que nenhum religioso, nem eu, nem ninguém, nunca foi atrás de ninguém. Então, assim, de tudo que eu já passei, esse último ano, eu fiquei assistindo, o meu silêncio foi uma resposta amorosa. O meu silêncio, por enquanto, foi uma resposta amorosa, por enquanto. Mas logo que esse processo terminar, eu colocarei pública todas as coisas, e são muitas coisas, muitas pessoas, muitas coisas e muitas pessoas envolvidas. Eu vivi um verdadeiro inferno da intolerância religiosa. Só que no meu caso não houve só intolerância religiosa, houve misoginia, houve intolerância contra a minha condição de mulher, houve mentiras sobre minha família, inclusive sobre o meu pai. Eles mentiram que eu sou brigada com meu pai. Imagine, eu abri uma live como aquela da inauguração oferecendo ao meu pai. E agora vocês sabem por que eu escondi muitas vezes meu pai da internet? Porque ele estava doente, já vinha passando por vários AVCs, já vinha passando por várias coisas, e eu não queria que a situação dele fosse também ridicularizada, como foi a minha vida. Foi o meu trabalho, minha família, meu casamento, minha profissão, as pessoas que são minhas amigas foram juntas, a Casa da Caridade. Então foi por isso que eu não falei dele. Mas hoje, como todo mundo já sabe, eu quero dar notícias dele. Infelizmente, ele não teve nenhuma melhora. E ontem, infelizmente, ele deu uma outra parada cardíaca. Eles reanimaram ele, trocaram os antibióticos, tem que esperar 48 horas para ver como ele vai reagir. Conseguiu fazer hemodiálise ontem, porque ele não tinha conseguido. Mas a situação do meu pai é muito difícil, a situação do meu pai é crítica. É um paciente gravíssimo. E eu tô de sobreaviso, né? Todas 2 horas a esposa dele me dá notícia sobre ele, porque eu tô de sobreaviso. Só tem um voo que sai de Brasília para lá, é 11 horas da noite. Então a gente tá sempre de sobreaviso, com mala pronta, esperando. Estou tendo que resolver coisas que eu nunca imaginei ter que resolver, né? Túmulo. Construir túmulo. A gente sempre pede a Deus pela notícia boa, né? Mas precisa se preparar quando se tem tantas assim, como é que eu vou dizer? Quando os médicos não nos dão, né? Não nos dão esperança, e é preciso preparar uma outra parte legal, uma outra parte, né, jurídica que tá comigo, né? Então foi por isso que eu não quis expor meu pai. Foi por isso, sabia? Agora nunca houve. Meu pai foi meu primeiro amor. Meu pai me ensinou muita coisa. Se eu dissesse para vocês que eu e ele já não tivemos nossas diferenças, eu estaria mentindo. Quem aqui já não teve diferença com o pai ou com a mãe? Mas há ali um amor danado, um amor danado entre nós. E eu só quis proteger ele de não ser ridicularizado, tá?
de não ser ridicularizada. E mesmo assim foi inventado mentiras sobre minha relação com meu pai, assim como foi inventado inúmeras mentiras, né? Então, hoje, no dia da intolerância religiosa, eu me senti na obrigação de falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu me senti na obrigação de vir aqui dizer que eu jamais vou me deixar ser violentada por qualquer tipo de ameaça ou sei lá, supostas retaliações que eu tivesse para poder ter medo de algo ou de alguém. Não, de jeito nenhum. Eu continuarei fazendo o meu trabalho da forma que eu sempre faço. Continuarei fazendo as psicografias, continuarei dando os recados como dei no dia da inauguração. Continuarei com a Casa da Caridade firme e forte e continuarei vindo à internet levantar a bandeira do combate à intolerância, né? De tolerância religiosa, da misoginia, do combate a muitas outras coisas, da intolerância contra a orientação sexual e muitas outras coisas. Eu acho que a minha missão é mais essa. Tá vindo aqui uma santa falar com vocês? Nunca, jamais. Eu sempre disse a vocês que eu tive muitos erros, pratico ainda outros erros que eu preciso, né, ajustar. Mas olhem, de tudo que foi falado, eu revendo os vídeos, porque a gente teve que rever todos aqueles vídeos, fazer a transcrição, né, para os processos. É de uma maldade extrema, Tem um vídeo, só para citar para vocês uma mentira, né? Tem um vídeo que eles dizem, porque eles usam muito a forma política para atacar, né? Eu sou servidora da presidência agora, como todo mundo já sabe, né? Porque fizeram questão de colocar o meu trabalho. Inclusive, pessoas ligaram no meu trabalho. Ainda bem que foi pessoas que descobriram o telefone na internet e ligaram apenas para me dar consolo e força. Eu não tive nenhum ataque aqui no trabalho pelo telefone, não. Mas as pessoas descobriram, né, o lugar que eu trabalho, o telefone e tudo mais, né? E disseram que eu trabalhava no gabinete do presidente Lula. Quando eles já têm o meu nome, que disseram também que eu escondia, e eles sabem, né, que o meu nome está no estatuto da casa, porque eles foram atrás, né, então eles já sabiam. E disseram que eu trabalhava no gabinete do presidente Lula. Eu trabalho numa secretaria que fica dentro de um ministério. A portaria está lá. Como podem mentir desse tanto e como podem pessoas acreditarem. Agora, se eu trabalhasse no gabinete do presidente Lula, eu também viria aqui falar. Sabem de uma coisa? Eu nunca falei de política. Nunca falei de política e nunca falarei. Eu não sou política, eu sou médium. Eu não sou política, eu não faço política, muito menos misturada com a minha mediunidade, com a minha religião, com a minha crença. Ninguém nunca me viu falar sobre candidato A ou candidato B, pelo contrário, me viram passando uma eleição pregando paz, pregando carinho, pregando consolo e pregando exatamente que votem em quem vocês, em quem vocês acharem que deveriam votar. E vejam bem, quando fui chamada a trabalhar aqui, foi respeitada essa minha posição. Eu não posso falar exatamente nada de onde eu trabalho. Foi sempre respeitada a minha posição. Ninguém nunca usou minha imagem, ninguém nunca tentou, ninguém nunca me procurou. Pelo contrário, sempre respeitaram. Onde eu trabalho, sempre respeitaram a minha posição. Então, mesmo que eu trabalhasse dentro do gabinete do presidente Lula, eu estaria exercendo o meu trabalho, com o maior respeito possível, fazendo o melhor que eu poderia fazer para o Brasil, dentro daquilo que me foi determinado, dentro daquilo que me foi compromissado, que me contrataram por competência, não me contrataram por ser política, não. Não sou política, não me envolvo e tenho muito respeito, faço o meu trabalho da melhor forma possível. Mayra, mas você não acha que política é importante? Acho que política é importante, tenho a minha posição política, mas essa posição nunca se tornou pública porque nunca quis que as pessoas misturassem as coisas. Então,
Foram muitas, sobre ganhar 60 mil dentro de um gabinete, quando na realidade todo servidor tem portal de transparência. Tem portal de transparência, basta botar meu nome e ver lá o portal da transparência. Então, foi coisas assim, e poderia, né? Poderia ter me prejudicado, inclusive, dentro do meu trabalho, essa situação toda. Poderia, né, ter causado muito mal. Quando na realidade eu os procurei, inclusive quando aconteceu, e disse: olha, se for para causar algum problema para vocês, eu peço minha exoneração, eu saio, eu não quero causar problema nenhum. E eles disseram: jamais, você é uma excelente servidora. Inclusive ganhei o diploma ontem pelos trabalhos prestados aqui na presidência, né? Ganhei um diploma ontem pelos trabalhos prestados. Então, hoje eu não poderia vir aqui deixar de dizer o quanto eu fui desrespeitada por uma coisa que utilizaram de outra forma. Sempre fui bem vista aqui no meu trabalho, em todos os trabalhos que eu passei. Sempre exerci bem o meu trabalho jurídico, porque o meu trabalho é jurídico. E aqui dentro sempre respeitaram a minha posição de não misturar política, de não fazer política e de ser uma servidora que faz o que lhe é, né? Que lhe é pedido da melhor forma. Então, hoje, no Dia da Intolerância Religiosa, eu vim falar um pouquinho sobre isso com vocês, para que vocês saibam, para que sempre que vocês vejam uma pessoa sendo crucificada, julgada, vocês coloquem o meu exemplo. Eu sou uma santa? Não, não sou uma santa, mas eu sou uma pessoa que sempre busquei andar dentro da verdade. Errei, vou errar, mas sempre dentro da verdade. E agora, eu coloquei um hino no dia da inauguração da casa que chama-se Fidelidade. Quem puder escutar, escute Fidelidade. Nesse hino, né? Nesse hino sobre fidelidade, ele diz assim, ó, ele diz que ainda, diante da morte eu prefiro ser fiel. Ele fala sobre Daniel e ele diz, ainda diante da morte eu prefiro ser fiel. Mais ou menos diz, Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só para ti, não abro mão do céu. Mesmo diante da morte, eu prefiro ser fiel. E isso que eu vivi foi uma prova, mesmo diante da morte. Da morte que eu digo é a morte, né? É a morte da internet, né? A morte do cancelamento, é a morte das pessoas apontando o dedo. Eu sabia que tudo aquilo ali podia acontecer e eu disse, eu prefiro ser fiel. Eu prefiro ser fiel. Fiel aos propósitos de Deus. Deus não tem Mayra como especial, mas Deus tem um propósito dele. O que eu executo hoje é um propósito divino. E disso eu não abro mão. Quando ele diz que não abre mão do céu, eu não abro mão. Eu não abro mão de chegar no outro plano e pelo menos entregar para eles 2%, 3%, 4% do que eles pediram para mim, do que eles me deram, né? Daquilo que eles me forneceram. De confiança, me deram por confiança. Então eu não posso e eu não vou abrir mão disso por conta de outras pessoas maldosas, por conta de outras pessoas que resolveram se investir numa maldade tão grande, ao fim não era combate ao que elas acreditavam que eu não era, era combate a tudo, a ameaça que eu represento. A ameaça que eu sou para essas pessoas intolerantes. Eu sou realmente uma ameaça para o espiritismo retrógrado. Eu sou realmente uma ameaça para os intolerantes contra a orientação sexual, quanto para os intolerantes contra as religiões afros. Eu sou realmente um tipo de resistência a colocar-se nas caixinhas. Então, eu realmente represento, foi a ameaça que eu representava. E eu sinto muito se algumas pessoas precisam ameaçar outras, se algumas pessoas precisam
expor violentamente as outras pessoas na internet para poder aparecer um pouco, para poder ter um lugar ao sol, para poder, sabe, conseguir coisas que sozinha e com trabalho não conseguiam. Eu sinto muito. Eu realmente, hoje em dia, eu tenho até um certo... Eu não gosto de falar a palavra dó, mas eu tenho uma certa piedade dessas pessoas, porque quando eu olho aqueles vídeos, eu penso a que ponto o ser humano chegou, a que ponto o ser humano consegue se expor e falar. Pessoas que se diziam tão cultas, pessoas que se diziam tão estudadas, pessoas com doutorados, pessoas com, sei lá, livros escritos, como disseram. Como pode? Né? Como pode? Prefiro eu ser uma eterna estudante, prefiro eu melhorar sempre, estudar sempre, adquirir sempre, mas ser uma pessoa que, de fato, não aponte dedo para os outros. Alguns deles eu realmente nem conheço, alguns deles foram meras repetições de outras coisas com objetivos, né? Com objetivos escusos aí. Então eu fiz a questão de não conhecer. Mas eu vi todos os vídeos. No início eu fiquei muito, mas muito machucada, muito triste, muito. E o ódio vai vendendo e as pessoas vão entrando. Isso é tão ruim. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa sofrendo o gabinete do ódio, quando eu vejo uma pessoa sofrendo, sabe, a apreensão do ódio, eu tenho uma tendência a defender e a ajudar. Eu tenho uma tendência a querer colocar no colo, porque eu passei e ainda estou passando por isso. Mas jamais vou abrir mão do céu para entrar dentro da caixinha de ninguém. De ninguém. E essas pessoas pensam ainda que estão acima da justiça. Mas quem cuida de mim não dó. Quem cuida de mim não me desampara. Vai ser feita a justiça da terra e a justiça dos céus. Isso eu tenho absoluta certeza. Já está sendo feita. Mas eu continuarei sendo eu. Quem realmente não quiser aceitar, quem realmente não... É só não seguir, é só não estar, é só não anuir. Agora, eu serei bandeira de resistência contra a intolerância religiosa, contra todas as intolerâncias. Eu serei bandeira de resistência da verdadeira espiritualidade. Eu serei bandeira de resistência daquilo que a espiritualidade me dá como confiança. Eu trabalharei pela caridade material, pela a caridade mediúnica, pela liberdade dos médios trabalharem, pela liberdade religiosa, pela liberdade de nós podermos dar voz, ouvidos, de dar capa, de dar rosto aos desencarnados. Eles lutam com seus exemplos. Quando eu quis cair, quando eu quis parar tudo, eu lembrei de vários desencarnados que diziam: eu sei que minha mensagem vai ser ridicularizada, mas dê minha mensagem, porque a minha mensagem precisa chegar ao público. Então, quando eu vi os desencarnados sendo tão fortes, corajosos, ao ponto de saber que iriam passar por isso, imagine eu, Mayra, que tenho muito a pagar ainda. Eu preciso, né, passar por isso. E passei, estou passando com muita alegria, com muito amor, quando hoje chegam e dizem: Mayra, lançaram outro vídeo. Eu digo: que bom. Que bom, porque significa que eles ainda continuam insistindo. Que bom, porque significa que eles ainda continuam, né, fazendo o que tem que fazer. Porque essas pessoas, eles precisam, né? Eles precisam passar por esse processo também. Eles precisam. Então hoje eu não estou falando sobre eles, não. Para mim agora isso é um assunto que é da justiça terrena e da justiça de Deus. Isso não é um assunto mais para Mayra Rocha. Eu estou falando sobre o que eu passei, não sobre essas pessoas, tá bom? Mas sobre o que eu passei para usar hoje, no dia de intolerância religiosa. Quantos irmãos estão sofrendo intolerância religiosa? Espíritas, espiritualistas, católicos, evangélicos. Quantos irmãos estão hoje segregados na sua casa sem poder exercer a sua religião por conta de medo, por conta de ameaças, por conta, muitas vezes, de ser massacradas na internet, de notícias falsas, de fake news. Então, eu sempre serei resistência. E olhe,
Só não vieram assim mesmo, só não tentaram contra a minha vida, porque de resto tentaram tudo, de denúncias anônimas no trabalho, de denúncia anônima no Ministério Público, de denúncia anônima, olha, foi uma coisa terrível e ainda vai ser, né? Porque essas pessoas não param, o mal não para. Então, se o mal não para, porque eu, Mayra, vou parar? O mal nunca para e eu, Mayra, também não pararei. Eu me lembro, né, de um filme que eu assisti sobre o Bob Marley. Quando ele sofreu o tiro, tomou o tiro, logo depois ele voltou aos palcos. Aí perguntaram, mas rapaz, você tomou o tiro, né? Por que você veio hoje cantar aqui? Ele disse, o mal nunca para. O mal não vai tirar dia de descanso e eu também não vou tirar. Então foi isso que eu entendi, foi isso que o Daniel me disse naqueles dias. Se o mal não para, que dirá eu? Que dirá eu que preciso muito, né? Que dirá eu que preciso muito resgatar, que preciso muito trabalhar, que preciso muito nesse caminho. Então eu também não pararei. Eu sei que os processos judiciais não pararão eles, porque eles vão sempre atrás de uma próxima vítima ou de uma vítima eterna, porque perseguição se configura nisso, né? Mas, pelo menos, eles vão aprendendo que, de fato, terão respostas. Então, no dia da intolerância religiosa, denunciem. Número 100, denunciem. Se estiverem sofrendo qualquer tipo de perturbação por causa de mim, de Mayra Rocha, por conta das cartas ou por conta de recado, denuncie. Nos digam, a casa está postas para ajudar todas as famílias que foram assediadas por conta da minha mediunidade, todas as famílias que foram assediadas por conta das cartas e dos recados, podem entrar em contato com a Casa da Caridade, que nós ajudaremos vocês a buscar a justiça, tá certo? Mayra, tá acontecendo alguma coisa? Não, o mesmo de sempre. Inclusive, deixem isso pra lá, não vão nesses vídeos agredirem, nós não somos eles, não vão agredir essas pessoas, não vão lá colocar discurso de ódio de jeito nenhum, nós não somos eles, nós somos pessoas buscando a evolução. E não aconteceu mais nada, o mesmo de sempre, sempre vão continuar, então não aconteceu nada novo, não aconteceu nada que eu saiba, é só porque hoje é o dia de combate à intolerância religiosa e eu me sinto na obrigação de vir aqui falar sobre isso. Vamos ser livres, né? Vamos ser livres para lutar por tudo aquilo que a gente acredita. Eu disse lá no YouTube e vou dizer aqui, a Casa da Caridade se chama Igreja Espírita Inácio Daniel. Já vamos mudar, né? Já vamos mudar o nome, a razão para isso. E um dia abrirei a live explicando por que se colocou igreja, né? Igreja. Porque veja bem, estão confundindo o espiritismo como matéria, como arma de uso contra pessoas, contra religiões e contra aquelas pessoas que não pensam igual. Então, o fato de botar a igreja é dizer que nós espíritas, aceitamos todos os tipos de crença e fé lá dentro. Nós aceitamos todas as pessoas que buscam por Deus. Nós somos uma congregação buscando os ensinamentos de Deus, buscando os ensinamentos cristãos, buscando os ensinamentos. Já criticaram vela, já criticaram isso. Tem pessoas que acreditam que são o próprio Allan Kardec encarnado, e isso não é verdade. Se esse espírito maravilhoso chamado Allan Kardec visse o que algumas pessoas fazem com o espiritismo que ele sofreu para codificar, eu tenho certeza que eles estariam plenamente envergonhados do que estão fazendo. Allan Kardec codificou o espiritismo para que nós pudéssemos ter liberdade de exercer a nossa fé na espiritualidade, para que a gente pudesse ter os fenômenos, para que a gente pudesse ter essa liberdade. Sou espírita e não tenho obrigação e desconheço onde eu devo buscar essa carteira assinada por alguém. Não existe liderança espírita. A liderança espírita é Jesus. A liderança que rege o espiritismo é Jesus Cristo. E vieram outros tantos espíritos, tantos outros espíritos evoluídos, como Kardec, como Chico Xavier, como Emmanuel, como vários outros, né?
como vários outros espíritos, para nos ajudar a entender, estudar e nos mostrar. Mas sou espírita e isso ninguém jamais vai retirar de mim. Podem aceitar ou não aceitar. Aceitando, sejam bem-vindos. Não aceitando, sigam seu caminho. E podem criticar. A crítica faz parte. Só não me desrespeitem, porque o que eu prego aqui é o respeito. Podem me criticar sem desrespeitar. Certo? A crítica eu aceito, eu não aceito o desrespeito. Que é assim que vocês também têm que lidar. Intolerância religiosa se combate também na justiça dos homens. Diz que sim, denuncie, vão às delegacias. Inclusive Brasília tem uma delegacia justamente para esses casos, tá? A DECRIM é justamente uma delegacia especial para esses casos também, certo? Agora, eu nunca pararei, não importa a intolerância. Hoje eu não tenho nem que ir para a fogueira, eu não tenho nem que ser queimada viva, como foi Joana d'Arc e outras tantas. Hoje eu só tenho que ter força para continuar trabalhando, para continuar passando por cima de tudo isso. Então, depois de tanta coisa, depois de tudo que eu vivi, eu passei de um trator para um tanque de guerra. E eu preciso agradecer a esses professores, porque eles foram professores. Eles foram professores na minha vida, foram professores na minha mediunidade. E hoje cada vez mais forte. Mas vocês não se deixem perturbar por intolerância religiosa, né? Religiosa. Diz que sim, delegacia e tudo mais. E se você estiver sofrendo alguma intolerância religiosa por minha causa, ou por causa de qualquer outro médium, ou por causa de qualquer outra situação, entre em contato com a Casa da Caridade. Nós temos advogados que irão te ajudar de forma gratuita, de forma totalmente gratuita. Porque o combate à intolerância religiosa tem que ser feito nos dois planos. E eu estarei sempre aqui por vocês. Você é evangélica? Seja bem-vinda, né? Você é católica? Seja bem-vinda. Você é umbandista? Seja bem-vinda. Você é candomblessista? Bem-vinda. Messiânica? Bem-vinda. Budista? Bem-vinda. Bem-vindo todos vocês à Igreja Espírita Inácio Daniel. Vocês são extremamente bem-vindos. Vamos juntos construir um caminho de evolução, vamos juntos aprender a amar o próximo, vamos juntos acabar com as nossas más inclinações e vamos juntos proteger os que mais precisam. Vamos juntos alimentar aqueles que têm fome, vamos juntos dar água àqueles que querem beber, vamos juntos dar saúde àqueles que precisam de médicos, medicamentos, aqueles que precisam de exame. Vamos juntos, porque a verdadeira igreja, a verdadeira religião, a verdadeira doutrina é aquela que prega o amor ao próximo. Mas acima de tudo, não é aquela que prega, é aquela que exerce, é aquela que exerce e pratica, é amor em ação. Enquanto tiver uma barriga roncando, enquanto tiver uma mãe precisando de um conforto, de um consolo, nós temos que estar juntos. E é isso que o Espiritismo prega. Seremos sempre espíritas, mas espíritas da doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Eu sou espírita da doutrina dos espíritos. Grande respeito, extremo amor por Allan Kardec, pelo trabalho que fez, pela codificação, pelo Pentateuco. Nossa base vem daí, entende? Mas somos espíritas da doutrina dos espíritos. Por isso que eu não digo kardecista, porque senão ia ter que ter kardecista, divaldista, chiquista, isabelista, e não é isso. O espiritismo, ele é grande em si mesmo, não precisa de representantes. Os espíritos não precisam de defesa nossa. Então sejam muito bem-vindos a esse novo modo de olhar o espiritismo como uma filosofia, como uma conduta de vida e não como uma religião. Essa nova forma de olhar o espiritismo como um apoio a todas as religiões. Essa nova forma de olhar o espiritismo, como Emmanuel dizia, no futuro, né? Como Chico Xavier dizia, no futuro haverá uma só religião e ela se chamará caridade. Bem-vindo a uma nova forma de andar. Vamos restaurar os nossos erros. Não sou santa, não prometo santidade, agora prometo esforço, prometo correção dos meus atos quando isso for necessário, mas alerto a todos, não tolero desrespeito, não tolero violência, não tolero de forma alguma, e você também
não deve tolerar de jeito nenhum, nunca, 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 nunca. Quero aproveitar e dizer para vocês que a gente está precisando de cesta básica. Vamos lá, vamos fazer uma campanha para cesta básica, porque com a inauguração, né, a gente teve alguns gastos a mais. A gente teve os gastos com comida que a gente queria oferecer também. Boa parte foi doado pelos voluntários, mas a gente teve um gasto acima porque a gente teve que comprar outras coisas, água e muitas outras coisas, né? Então, a gente teve alguns gastos também com a obra, choveu, vazou, e a gente ainda continua naquela coisa de sempre de obra. Mas eu tô pedindo hoje para vocês doarem cestas básicas. A gente precisa entregar as cestas básicas, pagar as cestas básicas que ainda ficaram, né? Que ainda ficaram por pagar na Nutricestas. Então, eu tô pedindo para vocês fazerem campanhas para nos ajudar. Dentro da Casa da Caridade, a gente tem, acho que quase 400 arroz de 5 quilos que foram doados no evento. Então, a gente também está arrecadando, feijão, macarrão, a gente está arrecadando tudo aquilo que completa a cesta, porque o que a gente conseguir formar, a gente só compra o restante com o Wagner, com a Nutricestas, tá bom? Porque a gente está precisando pagar o Wagner também. Então eu vim aqui hoje também pedir a ajuda de vocês pra gente junto conseguir terminar esse mês. Esse mês era o mais difícil, porque teve recesso, né? Mas a partir do mês que vem já fica tudo mais tranquilo, tá bom? Quero aproveitar para mandar um beijo e os parabéns de um marido muito apaixonado, que sabe que vocês tiveram muitas dificuldades. Andressa, ele sabe de todas as dificuldades que vocês tiveram. Ele sabe que muitas vezes ele não demonstrou o amor como ele queria demonstrar. Mas ele te ama, sempre te amará, está sempre presente com você. Ele sempre será pai, sempre será marido. E te ama muito, mas não quer te ver assim. Não quer te ver assim, não quer te ver depressiva, não quer te ver triste, não quer te ver pensando em besteira, porque ele ama muito a sua vida, ele ama muito a sua vida. Ele pede perdão por todos os erros e ele sabe, Andressa, de todos os erros, mas ele sabe também que foi por você, foi com você, foi com muita ajuda sua, que ele se tornou melhor. E que ele lamenta não ter se tornado ainda melhor enquanto esteve com você, mas que agora ele também está tentando. Mas, por favor, tente você também. Deixar a alegria da mulher alegre, da mulher divertida que você era voltar. Porque você sempre será o amor dele e ele também será sempre seu amor. Mas viva essa vida. Viva essa vida para honrar a vida que vocês tiveram juntos. E aí eu vou aproveitar e mandar meus parabéns para você. Que Deus te abençoe, te proteja muito, 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 muito. Ah! Tá bom, esqueci. Tem a Lise também. Depois, se a família da Lise estiver por aí, quiser me mandar um oi. Uma menina linda que me ensinou muito, 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 que mesmo diante das tragédias da vida, a gente tem sempre que ser feliz. Lise sofreu uma grande tragédia, mas isso não tirou a alegria dessa menina, isso não tirou o carinho dessa menina. Eu imagino que quando aqui encarnada, essa menina foi muito querida pela família. Essa menina foi muito querida, né? Desencarnou de uma tragédia, mas praticando aquilo que ela gostava, praticando aquilo que ela estava tentando, né, ser melhor. E, enfim, uma menina lindíssima, uma mulher, não é uma menina, é uma mulher lindíssima, lindíssima mesmo. Que recebeu muito amor, né, que foi a neguinha de alguém, né, como era chamada. Então, uma menina muito linda, viu? Bom, que horas são, meu Deus, eu nem almocei ainda. Tenho meia hora, vou almoçar. E amanhã a gente se vê aonde? No Despertar. E que tal se a gente falar no Despertar de amanhã sobre Atos? Voltar um pouquinho para a Bíblia. Atos, que é o livro da Bíblia. Vamos falar um pouquinho sobre Lucas, sobre outras pessoas que estarão por ali? Amanhã eu encontro vocês para a gente dar uma estudadinha sobre a Bíblia, para aquecer, para a gente aquecer para o curso bíblico que eu vou dar. Abraço Espiritual está com o Clube do Livro aberto. Clube do Livro aberto. Abraço Espiritual com o Clube do Livro aberto, tá bom? Antonieta, eu vou te mandar depois, inclusive, os vídeos para que você coloque no grupo sobre o livro, sobre o que a gente comentou. Porque eu quero fazer perguntas para que a gente possa discutir no Abraço Espiritual também sobre esse livro. Vai começar o curso
no Sementes de Luz também, no Sementes de Luz, vai começar o curso sobre a doutrina espírita com as mães, com as pessoas que fazem parte também daquele grupo, tá bom? E aí elas vão avisar, vão colocar lá para vocês o início. E o Amor nos Uniu faz também o Evangelho no Lar, todos os domingos às 18 horas. O Amor nos Uniu faz todos os domingos às 18 horas o Evangelho no Lar, quem quiser participar. E daqui a pouco os outros grupos também vão lançar. O Amor que Não Se Mede vai lançar estudos sobre a Gênese, vai lançar vários estudos. Todos esses grupos estão em aquecimento para os cursos que vão ser dados pela casa. O Flamarion vai dar o curso dos médios no mês de julho, que é o mês das férias. A Patrícia vai começar o curso do Livro dos Espíritos e o Geraldinho vai dar o curso sobre a Gênese. Então, a gente esse ano tem muita coisa. Eu vou dar o curso sobre a Bíblia e darei o curso também sobre a história das religiões. Então, esse ano a gente tem muita coisa boa e junto. Caminho na Luz, um beijo, Carlos. Um beijo para todo mundo que está me acompanhando, todos os meus amigos que divulgam a doutrina espírita, tá bom? Agora eu vou almoçar que eu tô uma fome danada. E ainda mais, hoje é uma comida que eu adoro, que é macaxeira, mandioca. Meu Deus, já tô aqui, ó, roncando. Um beijo muito grande, eu amo todos vocês e até amanhã. Muito obrigado, gostaram do cabelo? Assim não dá tanto trabalho, né não? Beijo!